Quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Marcos 9. O Roberto me perguntou qual é o tema. Eu confesso para vocês que eu sempre tenho uma dificuldade de escolher temas, assim, dá um título, né? Porque não tenho dom para isso, né? Gosto de pregar, é algo que eu realmente sinto, desejo, amo fazer, mas acho que não, né? Quando vou pôr um título é algo que a gente parece que a gente está se qualificando ou querendo se colocar, né? O meu texto tem um título, mas aqui eu vou trazer um título hoje que é Uma Vida Extraordinariamente Normal. Será que a gente consegue ter uma vida extraordinariamente normal? A gente fica buscando o extraordinário, né? A gente quer o extraordinário de Deus, quer ver o milagre, a gente quer sentir a presença. Sei que vocês estavam em retiro semana passada, né? Logo que eu me converti, fui ser equipante lá no Palavra da Vida, né? E aí nós passávamos lá a semana toda trabalhando, que meus condenados, limpando o banheiro, né? E não era assim, não estava à frente, estava lá limpando o banheiro, lavando o panelão na cozinha, e de madrugada colocando adolescente para dentro dos quartos, né? E o que acontece? A gente não queria vir embora. Estava no momento, não quero vir embora, isso aqui não acaba, eu quero morar no Palavra da Vida. Eu quero morar no acampamento, né? Eu sei que quem estava no retiro também estava nesse sentimento, lá, quero me mudar para cá. Vamos comprar essa casa aqui, vamos morar todo mundo junto, né? E a gente vai ler esse texto que fala só um pouquinho sobre isso. E eu tenho, nos últimos tempos, assim, alguma dificuldade de escolher textos pequenos. Como eu já falei para vocês, isso para mim é difícil porque eu detesto ler em público, né? Não tem problemas em falar, mas não gosto de ler. E eu venho com 34 versículos para que a gente lê junto. Deus está te desafiando. Não, está me desafiando, exatamente. Então assim, e de novo retornando aos evangelhos. Marcos 9, 2. Todos acharam? Sim. Marcos 9, 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um monte. Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes em um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem e os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não divulgassem essas coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria ressuscitar dentre os mortos? Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como então está escrito: o Filho do Homem que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor dos escribas, discutindo entre eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa. Correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído por um espírito mudo, e esse sempre que se apossessa dele, lança-o em terra, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei entre vocês?
Até quando terei de aguentá-los? Tragam-me o menino aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno que você saia desse menino e nunca mais retorne para ele. Ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muito dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa e os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito não pode sair senão por meio da oração. E tendo saído dali, passando pela Galileia, Jesus, que não queria que ninguém soubesse, porque estava ensinando aos discípulos, e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreenderam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si quem era o maior. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos pela Tua presença, clamamos pela mão do Teu Espírito Santo se movendo em nós, levando-nos, Senhor, a Te conhecer mais, a compreender a Tua palavra, Senhor Deus, a receber a profundidade dela em nós, que o nosso Espírito se conecte a Ti, Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos, sair daqui modificado de como entramos, Senhor Deus, porque reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a necessidade de Ti, Senhor Deus, porque o nosso querer muitas vezes nos faz se afastar de Ti, nos afastarmos de Ti. Então, Senhor, faz em nós o Teu querer, enche-nos, porque como cantamos agora há pouco, precisamos de Ti, Senhor Deus, porque nada somos. É em Teu nome que eu clamo, Senhor. Amém? Amém. E amém. Depois de ler esse baita texto, por que ler esse texto gigante que a gente consegue tirar 10 pregações daqui? Aqui nós temos a transfiguração de Jesus, a vinda de Elias, a cura de um menino, de novo Jesus prediz a sua morte e o maior no reino, né? Coube aos organizadores da Bíblia dividir dessa forma. Realmente a gente consegue pegar esse texto e cada pedaço dele tirar uma pregação profunda daqui. Mas por que eu decidi, entendi, Deus falou no meu coração, ler até esse pedaço? Eu estou acompanhando um menino, a gente está fazendo um discipulado toda sexta-feira lá em casa. E nós estamos lendo o livro de Marcos. Nós não estamos estudando um livro, a gente está lendo o livro de Marcos. A gente lê e conversa sobre ele. E nessa semana eu leu 9. Cara, e quando a gente leu essa parte aqui, e ele sozinho concluiu algumas coisas aqui, eu disse: nossa, é isso, né? É isso que a gente precisa entender. E agora nós vamos sim falar um pedacinho, um pouco de cada pedaço, para depois chegar a uma conclusão. Mas Pedro, aqui no início, Pedro estava no retiro, né? Pedro estava lá no retiro. Quando eles estavam Mateus vai dizer que eles estavam sonolentos, que eles estavam quase dormindo. Marcos não fala isso, mas Mateus diz que eles estavam segurando para não dormir. Ele enxerga então Elias, Moisés e Jesus. E ele vai lá e diz: mestre, vamos construir 3 tendas. Vamos construir 3 tendas e vamos morar aqui. Vamos fazer uma montanha church. Vamos fazer a igreja que a gente vai ficar habitando lá. Vamos ficar aqui nós 3. E você sabe que Velho Testamento, tenda, é um lugar que Deus ficava, onde Deus ficava guardado, porque as pessoas não poderiam ver Deus, então ele ficava na tenda. Então eles querem fazer 3 tendas. Mas no momento que eles querem fazer 3 tendas, eles estão igualando Jesus a Elias
e a Moisés. Eles estão igualando Jesus. Eles ainda não... E esse foi o entendimento do João. Eles não entendiam quem era Jesus. Eles não estavam entendendo quem era Jesus. Eles estavam igualando a Elias e a Moisés. Elias e Moisés quem era para o judeu? Profetas. Mas eles eram grandes profetas. Moisés, né, tirou o povo. Elias predisse Jesus, predisse o Messias várias vezes. E agora estão vendo os três ali, eles estão igualando. Mas o próprio Deus toma uma providência. O que Deus faz? Desce na fumaça e diz: este é o meu filho, ouçam. Prestem atenção no que ele diz. Então é o próprio Deus, pela segunda vez, lá no batismo de Jesus, quando desce o Espírito Santo em forma de pomba: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E agora esse é o meu filho, ouçam-no. E aí uma segunda coisa, para o judeu: a fumaça, a Shekinah de Deus que toma o lugar. Então eu tenho pavor, e Pedro já nem sabia o que estava falando mais, Alguns tradutores vão dizer: Pedro não sabia o que dizia, Então assim, nós temos duas coisas. Nós temos o cara que não sabe o que diz, que aquele, quantas vezes a gente faz assim, sabe que vai falar, fica tão feliz com o negócio que fala uma bobagem, e Pedro, vamos fazer tenda. Ou então esse êxtase de: vamos ficar aqui o resto da vida, não vamos mais embora, a gente já tem tudo que a gente quer. Moisés e Elias estão aqui, olha a glória de Deus, vamos ficar aqui o resto da vida, E a gente está buscando o extraordinário. Quantas vezes a gente vai no retiro, ou então vai numa celebração e quer ver: eu tenho que sair de lá sentindo a presença de Deus, eu tenho que sair de lá transformado, tenho que chorar, tenho que me esbaldar. A gente busca isso várias vezes. Cara, e quantas vezes eu fiquei lendo a Bíblia, e é lá no meu primeiro testemunho, quando eu aceitei a Jesus, eu esperava muita coisa, menos que não acontecesse nada. Quando eu aceitei, quando eu disse para Jesus: olha, vem habitar na minha vida, não vai acontecer nada, não vai brilhar, não vai me dar um claque, sei lá, nada aconteceu. Porque a gente busca experiência. A gente acha que a nossa vida com Deus vai ser o tempo todo experiências, e cheio. Eu vou falar em línguas, eu vou fazer não sei o quê, porque eu vi lá, não sei o quê. Gente, não é experiência. É uma vida extraordinariamente normal. A vida com Deus, ser normal, ou viver o normal, é aí que a gente está apegado a Deus. Porque estar no retiro, estar no movimento, passar um mês no PV, trabalhando que nem um condenado, ou lá no Janssen, em Gramado, o pessoal da equipe, isso é demais, é realmente muito bom. Mas quando você está na escola de novo, quando você saiu do retiro e foi trabalhar na segunda-feira, isso é ali que Deus vai se revelar. É no normal. A revelação é naquele colega que vem te importunar, que tu tem que falar de novo 1000 vezes. Fulano, de novo isso. Ou no meu caso, na segunda-feira, que eu olho assim, aí eu olho meu WhatsApp: não vou ir, de novo, mais um, Ou quando assim, tá tudo normal, até agora nada, já é quase 10, tá todo mundo aqui, já chegou, daqui a pouco assim: eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir no médico ali. Aí eu disse: cara, mas hoje é dia de movimento, tá, vai, vou fazer o quê? Então isso, Deus se revela nisso. Como eu lido com isso? Como o Espírito Santo se revela ali? Esse é o extraordinariamente normal. Então Pedro, a gente pode dizer que Pedro somos nós, naquele momento, quando a gente está aqui no domingo, quando a gente: nossa, Deus falou comigo, e aí a gente já sai ali, o Uber não chega, miserável, cancelou de novo. No meu tempo que eu andava de ônibus, até 10 minutos atrasado, chegava ali, mal conseguia entrar, tu ia aqui, dá licença, dá licença. Como Deus se revela nisso? Onde está Deus nisso? Essa é uma vida extraordinariamente normal. Então nós vemos aqui que isso vai ser o tempo todo. Vai ser a maior parte da nossa vida, vai ser essa parte normal. O extraordinário é bem pequeno. A vida normal, do dia a dia, onde Deus vai se revelar em mim, vai se revelar em você, ela é muito maior. Essa semana eu perdi meu padrinho na quarta-feira. Nós viemos a Porto Alegre, saímos de lá 10h30, depois que a Thalita trabalhou, e viemos para Porto Alegre no enterro às 10, Então a gente chegou aqui 2 horas da manhã, mais ou menos. Levantamos cedo e fomos lá para o velório.
E eu pensando assim, sabia que ia sobrar para mim falar alguma coisa, né? E dizer algumas palavras e tal. E o meu padrinho foi alguém muito especial. Uma pessoa muito simples, muito amorosa, mas que nunca aceitou Jesus. E como eu vou, então, falar de alguém que eu não tenho certeza que foi para o céu? Né? Que tá, não é porque era muito fácil da boca fora falar, ele está com Deus, está lá com fulano. E eu fiquei com isso no meu coração. E hoje nós fomos visitar a minha madrinha e falei lá e tal, todo mundo veio, o pessoal veio agradecer e tal. E hoje nós fomos visitar a minha madrinha e ela veio me dizer, o Teodino aceitou Jesus no mês passado. Né? Glória a Deus. O Teodino veio aqui, com a Juliana, veio a sogra dela naquele dia falar de Jesus e ele disse que ele queria aceitar Jesus. Nossa, como meu coração se encheu de alegria. Como meu coração se encheu de alegria por saber, agora eu tenho certeza. Agora eu sei onde ele está. Agora eu sei que vou encontrá-lo na eternidade. Né? Amém? Então é isso. O nosso viver, ele tem que ser o viver digno de Deus. Um viver conforme a vontade de Deus. Que a gente cantou aqui, eu preciso de ti. De ti eu preciso. E por que então, voltando aqui, porque esse texto todo? Porque esse foi um momento. Essa passagem que eu acabei de falar aqui foi um momento. E o que a gente vai ver depois? Então, quando Pedrão desce, quando Pedro ali já toma a frente, não, né? Vamos construir tenda, Jesus, não. Os caras somem, fica só Jesus, tá, vamos voltar. Vamos descer o morro e vamos viver a vida normal. O que já vai acontecer? Eles chegam ali então, e já está uma galera, uma multidão, uma correria. O que está acontecendo? Olha, Senhor, eu trouxe meu filho aqui, que desde criança sofre, né, tem isso, e os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Se a gente voltar lá em Lucas 9, tem essa mesma passagem. Tá? Eu não quis trazer o de Lucas para não ficar 3 vezes no Lucas, né? Em Lucas 9 tem exatamente essa mesma passagem, e esse texto todo ele está bem mais curto. Tá? Eles estão dizendo assim... desculpa, perdi o raciocínio. No Lucas, no 9 já está contando o que fala no 6 de Marcos, que é o quê? Jesus dizendo para os discípulos, olha, vocês 2 a 2, peguem as suas sandálias e saiam por aqui, né? Você pega as suas coisas e saiam por aqui pregando, falando do reino, que o reino é chegado, e expulsando demônios. E eles fazem isso. Quando eles retornam, né, contando para a gente, olha, a gente expulsou 242 demônios, fez isso, fez aquilo, olha, foi maravilhoso, a gente falava do reino e os demônios saíram. Jesus pega 3 deles e sobe o monte. Então passa ali uns dias, desce. Quando ele desce, os outros 9 estavam fazendo o quê? Tentando expulsar o demônio e não conseguiam. Ou seja, eles passaram dias expulsando o demônio e agora eles não conseguem expulsar um demônio. Por que será que eles não conseguiram expulsar um demônio? A nossa tradução diz, né, segundo alguns estudiosos, que há um erro na nossa tradução aqui. Pode ver, na de vocês falam oração e jejum, né? Na minha tradução só fala só oração. E na nossa tradução diz assim, esse tipo de espírito não pode sair senão, esse tipo de espírito. Mas a tradução correta seria, esta raça só pode ser expulsa por oração. Então não é um tipo, não, tem um espírito mais poderoso, um espírito não sei o que, não. Esta raça só pode sair por oração. Então, será que esses discípulos estavam orando, estavam colocando diante de Deus, ou eles estavam, cara, já expulsei 200 demônios, esse aí vai ser barbado, vai! E não vai. Sai! E não sai. Então, eles estavam viram algo maravilhoso, viram um mover de Deus, e agora não conseguem fazer 9. Imagina, eles saíram de 2 e 2, e agora eles tinham 9 ali. E eles não conseguiram expulsar o demônio. Claro, a gente pode falar do Pai, é importante falar do Pai, que o Pai diz, se tu pode fazer, expulsa, dá uma mão para nós aí. Se tu pode, Jesus, não. Se pode, não. Tudo pode aquele que crê. E o Pai diz, eu creio, mas não creio o suficiente. Eu creio, mas ajuda-me a crer. E quantas vezes a gente faz isso? A nossa fé é essa do Pai. Eu creio, mas eu não creio o suficiente para isso. Eu não tenho crido
realmente nesse Deus que eu tanto ouço, ou que eu digo que creio? Então nós temos ali um pai reconhecendo a necessidade, me ajuda. E o pai não disse para ele, né? Então tá, eu creio, expulsa. Ele disse, eu creio, me ajuda a crer mais. Ajuda que a minha fé aumente, a minha pequena fé, que me diz aqui. Então quantas vezes eu não tenho orado, quantas vezes no meu dia a dia eu simplesmente estou vivendo. Quantas vezes eu saio de manhã enlouquecido, já pensando nas coisas, agora vem isso, agora vem aquilo, e no banco a gente já sabe, na segunda-feira vem o seu João, na terça vem o seu Pedro, e na quarta vem o fulano, que são sempre os mesmos, né? Tem os diferentes que vêm de vez em quando, mas normalmente os mesmos vão passar lá durante aquela semana. E eu não coloco diante de Deus o meu dia. Eu tenho por hábito, já há algum tempo, sempre orar. E isso eu aprendi com outro irmão também que trabalhava no banco. Eu chego de manhã, que eu faço abertura, então estou ali soltando o alarme e estou orando. Senhor, que esse dia seja dedicado a Ti. Oro por cada um dos meus funcionários, clamo pelos vigilantes, pelo pessoal, por todo mundo que vai entrar. Tenho esse tempo de oração, né? Não é uma oração decorada, mas simplesmente vou fazendo, vou com o meu louvor ali. Às vezes eu me pego cantando todo dia a mesma música. Eu não sei porquê. Estou eu e o Fernandinho entrando na agência, né? Chuva! Né? E faço a minha oração naquele momento. E esse é o padrão que eu quero exercer. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas é o padrão que eu tenho para mim, de estar com Deus. Né? Deus tem me incomodado, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu tenho acordado no meio da madrugada também para orar. E é algo que é bem novo para mim. Né? Que eu sempre dormi que foi uma pedra. Nunca tive problema em dormir demais, mas sempre o meu sono foi profundo. Né? Na hora que eu deitava até a hora que eu acordava, exato. E eu tenho acordado no meio da madrugada para orar, para colocar diante de Deus. Deus tem me movido para isso. Então, mais uma vez a gente vê os discípulos não entendendo. Os discípulos, os 3 estavam lá e os 9 estavam aqui, mas nenhum estava entendendo o contexto. Mas como é que tu sabe que eles não estavam entendendo? Porque aqui à frente, Jesus vai dizer para eles, eu tenho que morrer, o Filho do Homem vai morrer, tem que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Né? Eles perguntam, mestre, explica para nós por que Elias tem que vir primeiro. E Jesus vai dizer, Elias já veio. E esse Elias que Jesus está falando aqui não é o profeta, não é aquele ali, João Batista. O que é anunciar. Né? Então assim, tudo que Jesus está falando, ele está dizendo para eles é Velho Testamento, galera. Isaías disse isso, Malaquias disse isso. Diz que o Filho do Homem tinha que vir, Malaquias diz que o Filho do Homem havia sofrer, e vocês não estão prestando atenção no que está acontecendo. Se vocês querem Velho Testamento, eu estou dando para vocês. Se vocês querem cumprimento de promessa, eu estou dando para vocês. Mas prestem atenção no que está acontecendo. E Jesus vai dizer, o Filho do Homem tem que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí o que eles dizem? Eles não dizem nada. Eles olham para o outro assim, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com ressuscitar? E gente, a gente volta 2 capítulos em Marcos, Jesus está dizendo a mesma coisa. E quando Jesus diz para eles, no capítulo anterior ali, que ele tem que morrer, o que Pedro faz? Mestre, não fala que tu tem que morrer, que isso aí não é legal. Não é instagramável isso aí, não vai cair bem na rede. Não vai cair na rede isso aí, fica frio. Não fala isso, mestre. Não vai ficar bem pro teu lado. Né? Porque eles esperavam quem? Eles esperavam o Messias Salvador. O Messias que ia libertar, o libertador. Alguém que ia reinar e que eles iam estar onde? Junto, reinando. Que eles estariam em posição de, na minha direita, na minha esquerda, eu sou fulano, eu sou Beltrano. E a gente vai ver ali no fim isso. A conclusão do texto. Por isso que eu quis ir até lá o 34. Porque eles estavam esperando isso. Eles discutiam o quê? O que eles estavam discutindo lá no final? O ministério. E não só o ministério. Quem era o maior. Né? E Jesus sabendo, é engraçado que o texto diz, Jesus sabendo que eles estão falando, ele pergunta, o que vocês estão falando? Não, nada importante. Não precisa nada, não, fica frio. Né? Discutindo quem era o maior. Então imagina, gente, 3 deles viram um pedacinho do poder. Né? Viram a Shekinah de Deus e viram um brilho
pedacinho do brilho de Jesus, né? Da forma que ele será, que nós o veremos um dia. Os outros 9, todos eles tiveram a experiência de expulsar demônios e de ver, e de perceber que não eram capazes de ver Jesus fazendo isso. Mas a discussão deles era quem era maior. E quem é que não gosta de competição? Todo mundo é competitivo, né? Todo mundo é competitivo. No futebol, né, crente não pode jogar bola. Crente esquece que é crente na hora do futebol. Principalmente o futebol masculino. E futebol feminino, futebol de casal é a melhor coisa. Né? Futebol de casal é a melhor coisa para dar separação. Porque eu me lembro quando a gente... Agora eu não jogo mais, né? Meu joelho não permite. Mas quando os homens arrastando as mulheres lá no PV. Né? O futebol de casal... Gente, e realmente na época de Palavra da Vida que tinha no 1º de maio, nossa, os crentes tinha muito pouco jogando bola. É muito pouco, do pescoço para baixo é canela, não tem conversa. Não tem conversa, acaba, a competição é em tudo. Então assim, nós vivemos num mundo competitivo. Nós somos competitivos. Nós somos, né? O pai vai falando, vai. O pai não bota o filho no esporte para a saúde, o pai bota no filho no esporte porque ele quer ver o filho ganhar. Ele quer que o filho sinta o prazer da vitória, né? E foi engraçado, a semana passada, na outra semana lá em Flores, tinha um evento que o banco estava patrocinando que era a mostra científica, só criança, né? Só criançada, as escolas lá e tal, e aí eu tinha que falar alguma coisa. Aquela galerinha subir no palco, e aí galera, quem é que quer ganhar? Aí o prefeito subiu atrás de mim, nem todo mundo vai ganhar, pessoal. Né? O papel é dele, né? Eu quero agitar a galera. Tem que querer pra conseguir. Sim, se não quiser não vai ganhar. Então assim, nós somos competitivos. Eu estou fazendo um curso lá do banco. Aí eu ganhei três aulas, 3 coachzinhos, né? 3 sessões. E aí lá no DISC deu que eu sou um pouco competitivo, né? Não sou muito competitivo, que realmente não sou. O importante é chegar vivo no final. Não precisa chegar em primeiro, não precisa ser o último, né? É chegar lá no final vivo. Então assim, mas nós somos forçados a isso. O mundo nos empurra à competição. Mas a Bíblia nos diz, seja comedido. Deixe Deus batalhar a sua batalha, né? Entregue o seu fardo. Troque o seu fardo pesado pelo fardo leve. Mas a gente insiste, né? A gente insiste a carregar os nossos lixos, a carregar os nossos sacos pesados com um monte de porcaria dentro e não entregar para Deus. E a gente está vendo aqui esse baita texto, vendo todo o mover de Deus, Jesus andando com eles, e é legal que no 31 diz assim, no 30, saíram porque Jesus queria ter um tempo com eles. Jesus queria sair daquela multidão porque ele queria que os discípulos entendessem isso. E por que ele queria que os discípulos, que é o fato dele morrer e ressuscitar, por que ele queria que os discípulos entendessem? Porque ali na frente, eles seriam os próximos. Eles que iam levar esse evangelho. Não era Jesus que ia sair pregando o evangelho. Eram eles. E eles precisavam entender. Esses 12 que estavam ali, eles precisavam entender qual era o papel e quem era Jesus. Se eles não entendessem quem era Jesus, ia acabar tudo ali. E tem um videozinho muito legal falando sobre refutando, né, que é tudo invenção, a Bíblia é invenção, nunca existiu isso, ou os discípulos estavam enganando todo mundo, né, foi uma mentira inventada. E é bem legal que eles estão reunidos ali e um diz assim, eu tenho uma grande ideia, vamos inventar que aconteceu isso, não sei o que, bababá. Aí o outro, e nós vamos conquistar o mundo. Aí o outro, não, nós vamos morrer. Como assim? Nós vamos morrer. Sim, vamos nos matar, vamos ser crucificados, vamos ser não sei o que por essa mentira. Não, mas aí não vale a pena. Né? Então não vale a pena. Não pode ser mentira, não é mentira, é verdade. Deus veio, e é claro que a nossa cabeça nunca vai entender isso. Como Deus virou um bebezinho que alguém tinha que limpar. Como todo o poder de Deus coube num bebê. A nossa cabeça nunca vai entender isso. Como aquele que estava lá no início de tudo, veio um bebê.
para crescer e morrer por você, e morrer por mim. A nossa mente não é capaz de entender isso. E o problema é que a gente passa a vida tentando entender. A gente fala, mas eu não acredito, não é assim que eu... Jesus, ajuda a aumentar a minha fé. Jesus, ajuda a viver por fé. Porque por mim, não tem jeito. Na minha cabeça, eu nunca vou entender. E esse é o texto que eu queria que você entendesse. Que nós, quantas vezes eu já me peguei, talvez, pensa você, não precisa me dizer, quantas vezes você pensou assim, mas são burros esses discípulos. Cara, os caras não entendem o negócio, como é que eles viveram com Jesus e não faziam as coisas? Estavam vendo Jesus e estavam errando. Cara, quantas vezes eu já vi a mão de Deus operar do meu lado? Quantas vezes eu já vi a mão de Deus operar em mim? E eu continuo errando as mesmas coisas. E eu continuo muitas vezes querendo fazer a minha vontade e fazendo a minha vontade. Esperando ali o resultado na frente. Pá, vou dar cabeçada, vamos ver o que vai acontecer. Então lembre-se, Deus enviou 12 homens, extraordinariamente comuns. E Deus está nos desafiando hoje a viver uma vida extraordinariamente comum. Não é o que você vive na igreja, não é o que você vive no seu quartinho, é o que você vive lá no hospital. Quando está fazendo aquele... Como você vive? Como você olha para um familiar de uma pessoa que acabou de falecer? Eu já fiz 4 enterros e um casamento. E eu vou dizer para você que é complicado. Qualquer um dos dois. Porque você está dando a bênção, né, para 2 pessoas que você não sabe o que elas vão fazer da vida delas. Que você só pode orar por elas. E você está num velório, não está falando para quem já morreu. Quem já morreu já partiu. Como diria minha mãe, morreu, fedeu. Mas você está ali olhando no olho daqueles que estão sofrendo. E no meu caso, sempre pessoas que eu amo, pessoas que são importantes para mim. Como você vai olhar e dizer, olha, está com Deus, fica tranquilo. Eu tenho tentado olhar e dizer, Deus está contigo. Basta crer. Se você não tem fé, peça a Deus. Se você não entende, peça que Deus se revele a você. Não é fácil. Nunca vai ser fácil. Não existem palavras para dizer para alguém, se você não perdeu ninguém, graças a Deus, mas eu só posso dizer que esse dia vai chegar. Então se prepare. Esteja junto a Deus suficiente para que Ele console o seu coração. Para que Ele seja a força em você, não em nós. E se prepare, porque você vai sofrer. Isso é parte da nossa vida. Então, quanto você tem buscado explicações? Já partindo para a conclusão, quanto você tem buscado as explicações para tudo que acontece na sua vida? Quanto você tem pedido? Quantas vezes você pede mais fé? Você tem resolvido na sua força? Tem simplesmente, isso eu já sei fazer. E eu nunca vou me esquecer, essa semana ainda estava falei para o João lá, que a minha primeira célula sozinho, na época o Márcio disse, cara, não vou poder estar, tu consegue cuidar dos jovens? Rapaz, isso é barbado. Estou aí, quanto tempo, já deixa para mim. Só faltou se pegar no soco naquele dia, galera. Que horror. Né? Só faltou a galera se pegar no soco. Tudo aconteceu naquela noite, tudo. E aí Deus viu, né? Se Deus, né? Toma. Então, quantas vezes você tem se achado autossuficiente? Alguém que tenha uma Bíblia completa aí, eu só tenho o Novo Testamento aqui, pode ler Deuteronômio 6, de 4 a 8 para nós? Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. C.S. Lewis parafraseou num dos livros dele lá de Nárnia, na Cadeira de Prata. Ele escreveu assim, Aslan falando para os outros: se lembrem dos sinais, digam os sinais. Quando acordarem no meio da noite, quando acordarem pela manhã, não deixe que nada tire a atenção de vocês dos sinais. Em segundo lugar, aqui nas montanhas, vocês focam claramente, mas não vai ser assim lá embaixo. Lá embaixo, em Nárnia, não vai ser lá embaixo em Nárnia, não vai ser assim. Quando na montanha, o ar é limpo e sua mente é limpa. Mas quando voltar para Nárnia, o ar vai ser pesado e sua mente estará dispersa. Então não esqueçam da palavra, não esqueçam de quem é Jesus. Aqui, a nossa mente está pensando aqui, a nossa mente está limpa, mas quando a gente sair aqui fora, o ar vai ser pesado, o ar vai ser, a sua visão vai estar embaçada. Então não esqueça de Deus, não esqueça desses sinais. Achei uma frase bem bonita também que o Garofalo, que foi o preletor lá na Bienal, e disse assim: não importa o tamanho da sua fé, o importante é que você saiba em quem está a sua fé, porque este é gigante. A fé no nosso Deus, ele é gigante, ele não tem tamanho. Então não importa se você ainda tem pequena fé, clame a Ele, peça a Ele e Ele te dará maior fé. Amém? Vamos orar?